Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos, nessa aula aqui, entrar no tema equipamentos terrestres para aplicação de defensivos. Essa aula, né, dentro da ideia de aula presencial, era uma aula apenas, né, uma aula, inclusive, relativamente grande, e que, dada a circunstância, né, aqui da realização do período de outono, nós vamos fazer, né, uma segmentação dessa aula. Então eu dividi, né, acho que são 4 ou 5 divisões que eu coloquei dentro desse tema aqui. E nós vamos abordar em cada vídeo um tipo de pulverizador, né? Então essa primeira aula agora nós vamos fazer uma breve introdução a respeito dos equipamentos, né? E vamos falar mais especificamente dos pulverizadores hidráulicos. Ok? Na próxima videoaula, né, será mostrado aí os pulverizadores pneumáticos, depois os pulverizadores hidropneumáticos, tem uma aula separada, e depois a gente fecha lá com uma aula sobre nebulização, sobre atomização centrífuga, e também, no caso aí, né, teremos uma aula sobre calibração e alguns exercícios, né, sobre o tema. Então, pessoal, essa aula no PVAnet, lá o PDF dela vai ser uma aula só, então vai estar presente apenas um arquivo de PDF, ok? Mas aqui, em termos de vídeo, nós vamos ter essa divisão. Divisão essa que está aqui representada, né? Nós vamos fazer uma breve introdução, falar a respeito aí da classificação dos pulverizadores. Primeira aula, né, que é essa agora, nós vamos abordar os pulverizadores hidráulicos. Segunda aula, pulverizadores pneumáticos. Terceira aula, pulverizadores hidropneumáticos. Depois, nós temos numa aula só, eu juntei esses dois tipos de pulverizadores aqui, pessoal. Então, teremos termonebulizadores e pulverizadores centrífugos gravados numa única aula, ok? E vamos fechar com a questão da calibração, né? Então, nós temos a última aula, né, desse tema, será a respeito de processo de calibração e também alguns exercícios, né, para a gente fixar esses conhecimentos aí, em termos de calibração de pulverizadores. Vamos dar início aqui, né? Então, como introdução, nós já conhecemos aí muito bem a diferença dos dois termos, né? Que estão presentes aqui, aplicação de defensivos e pulverização, são termos aí que frequentemente são utilizados como sinônimos, mas nós já sabemos diferenciar, né? Inclusive foi questão de prova de vocês, ok? Então, né, a aplicação de defensivo, ela envolve aquelas funções tão importantes na agricultura, né, que nós já comentamos também, né, questão de controle de planta daninha, doença fúngica, controle de pragas, né, podemos ter alguma coisa em termos aí de controle de aplicação, aliás, de hormônio regulador, dependendo da cultura, e também os fertilizantes foliares, né. E as formas de aplicação, já sabemos também que pode ser feita aí por via sólida, ou então, né, pela via líquida, né, que é a mais utilizada aqui para nós, né, na nossa agricultura, ok? Com relação às épocas de aplicação, também já foi comentado aqui na disciplina, né, é sempre bom fazer uma revisão, né, a gente pode aplicar o defensivo tanto em pré-plantio, né, por exemplo, fazendo uma dessecação, algumas aplicações podem ser feitas durante o plantio, então nós temos uma operação conjunta aqui, né? Às vezes a própria semeadora pode ser equipada com um sistema de pulverização, e pós-plantio corresponde a qualquer, né, tipo de tratamento fitossanitário que você faça ao longo do ciclo da cultura, seja para controlar qualquer um desses, desses fatores, né, que acabam depreciando aí tanto a qualidade, né, como também a quantidade da produção, certo? Então, a aplicação via líquida, em termos de máquinas, né, nós podemos ter esses tipos de pulverizadores, né? Pulverizadores hidráulicos, os pulverizadores pneumáticos, os hidropneumáticos, centrífugos e também os termonebulizadores. Então, pessoal, cada tipo dessas máquinas aí, elas vão apresentar, né, um princípio de funcionamento, né? Deixa eu colocar só PF aqui, mas cada máquina, então, vai funcionar de uma forma. Cada máquina tem
né, o seu modo de pegar o líquido e fracioná-lo em gotas, de fracioná-lo em gotas e de fazer a condução dessas gotas, ok? Então nós vamos explicar, né, passo a passo aí, né, como são realizadas as etapas de funcionamento de cada tipo de pulverizador. Lembrando que nas aplicações, pessoal, independente da plataforma, independente da máquina que vocês utilizem para aplicar, é necessário a verificação daqueles fatores, né? Então, a boa prática da aplicação de defensivo, ele requer que as pessoas envolvidas estejam sempre, né, em observância esses fatores, questão de temperatura, né, umidade, direção, intensidade de vento, conhecer bem o alvo, e também, né, um ponto que eu vou listar como chave aqui nessa apresentação, porque os 4 primeiros aqui eles já foram apresentados antes, né, mas esse aqui ele é um dos primeiros aí, né, que vai aparecer aqui de específico para a aula de hoje, né? A questão da máquina e do operador. Por que eu estou chamando, né, atenção para isso, pessoal? O operador e a máquina eles vão formar ali um conjunto que vai condicionar, né, a qualidade da aplicação. Então, se você tem uma máquina mal cuidada, uma máquina que não recebe manutenção, uma máquina que não está em condições, né, adequadas, ela vai produzir uma aplicação também não adequada. Tenham isso sempre na mente de vocês, ok? E também o outro fator chave é o operador. O operador ele deve conhecer essa máquina, deve saber operá-la corretamente, deve saber regular, deve saber calibrar a máquina certinho, né? E também fazer as operações aí pertinentes à manutenção, né? Então esse binômio máquina e operador ele é muito importante. Muitas vezes vocês vão aí na vida profissional de vocês se deparar, pessoal, tanto com máquina que não está em condição, ok? Isso aqui no Brasil é um negócio que pega, infelizmente, ó, okay? Então a gente tem essa questão da máquina ser mal cuidada, então a máquina não recebe manutenção de forma adequada, você vai no campo, é muito vazamento, muita coisa que não deveria estar acontecendo, questão de ponta, gotejando, então a máquina ela fica, em algumas situações aí, ela fica como sendo um dos pontos muito negativos da nossa agricultura, ok? E também o operador, né? O operador, às vezes, ele tem até uma máquina adequada nas mãos, né? Só que ele não tem conhecimento para tirar o máximo daquele equipamento. Então, isso não acontece, aliás, não acontece apenas com a questão da aplicação defensiva, acontece com qualquer outra coisa, né? Hoje de tecnologia que a gente vê, principalmente no Centro-Oeste, né? São máquinas aí extremamente tecnificadas, né? E, infelizmente, né, a questão do operador aqui, nós não temos ainda, né, gente qualificada para trabalhar com esses equipamentos, né? Então, isso é uma característica negativa da agricultura brasileira e principalmente em termos de aplicação defensiva, né, que nós estamos lidando ali com substâncias que são potencialmente tóxicas, né, e são substâncias caras, né? Se você pensar dentro do processo de produção, o custo com defensivos agrícolas ele é um custo bastante considerável, ok? E antes de entrar aqui então, pessoal, nos pulverizadores hidráulicos, de fato, né, nós precisamos relembrar aqueles conceitos, né? O que é cauda, o que é ingrediente ativo, o que é produto, né? Bom, então a cauda, ela vai ser o quê? Vai ser a mistura aqui vou chamar de produto comercial, ok? Mais o veículo, né? O veículo já está listado aqui. Nas aplicações via líquida, nós utilizamos, né, a maior parte dos casos, estamos falando aí de água, né? Então, veículo, a água, a cauda vai ser a mistura do veículo, né, com o produto comercial. E o produto comercial, ele tem lá a sua percentual, né, do ingrediente ativo. Então, a cauda é formada por esses elementos aí, ok?
Os dois últimos itens que estão aqui listados, eles falam aí a respeito de volume e dose. O volume, ele é basicamente, né, a taxa de aplicação da cauda, né? Então, quanto de cauda nós estamos aplicando por hectare? Então, frequentemente, isso vem lá em litros por hectare, ok? E o outro termo aqui, pessoal, é a dose, né? A dose é a quantidade do produto comercial, que vamos colocar aqui, ó, em litros por hectare também, ok? É quanto de produto aí que vocês vão aplicar por hectare, certo? Então, é interessante relembrar esses dois conceitos, né? Dose e cauda, certo? Porque nós vamos utilizá-lo ao longo dessa aula, né? E depois lá no final também na parte de calibração, ok? Então, volume e dose. Já entrando aqui no específico da aula, né, na questão de pulverizadores hidráulicos, pessoal, tem uma figura aí, né, que ilustra bem essa característica. Nós já debatemos a respeito dela lá na aula sobre atomização, ok? Então, a situação é a seguinte, né? A formação de gotas ela ocorre porque o líquido ele é pressurizado, né, e direcionado para um orifício aí que apresenta uma seção reduzida, né? Então, dessa forma, é necessário que o líquido ele atinja aquela velocidade mínima que nós já sabemos estimar, né? Então, a velocidade mínima do fluxo para que ocorra a atomização, né? Então, pessoal, pressão é energia, né? Uma forma da gente ter energia, certo? Então, quando esse líquido, né, ele entra na atmosfera carregado com essa energia, ele forma, né, o que a gente chama aqui do princípio até de como se fosse uma lâmina, né, uma folha, e essa lâmina aqui, ela vai sofrer o efeito da atmosfera. Então, a atmosfera ela vai servir ali como uma força, né, para produzir a atomização, né? Então é como se fosse uma resistência do ar, né? Esse líquido sob pressão, ele adentra em elevada velocidade na atmosfera, né? E o contato ali, o atrito do líquido com o ar, né, vai promover a quebra desse líquido em gotas, perfeito? Então, a velocidade, né, para que isso ocorra, nós sabemos que é dependente da viscosidade, da tensão superficial, também da densidade, né, do líquido, da área do orifício, conforme já foi mencionado lá na parte, né, de pontas hidráulicas, ok? Dada aquela parte, né, nós vimos também a questão da vazão das pontas, né? Então, apresento para vocês aqui uma equação ajustada, né, para estimar a vazão de uma ponta hidráulica em função aí, é, em função do orifício, né, do tamanho do orifício. Vou colocar aqui, ó, então o diâmetro ao quadrado aqui, o D equivale ao diâmetro do orifício em milímetro, né? Então essa equação já está ajustada toda para sair aqui o resultado da vazão da ponta em litros por minuto, ok? Então, o diâmetro aqui a gente pode entrar em milímetros, a pressão de operação aqui é bar, ok? E o famoso coeficiente de descarga, né? Que todos aí souberam muito bem conceituar lá na nossa avaliação. Pois bem, pessoal, então essa equação aqui, se a gente conhecer, geralmente, né, para as pontas hidráulicas, o coeficiente de descarga dentro da faixa de operação comum, né, vai estar entre 0,16 e 0,64, né? Mas é sempre bom a gente saber, né, o valor certinho desse coeficiente. Então, conhecendo-se essas características, a gente consegue estimar quanto uma ponta terá de vazão, ok? Então, a gente pode utilizar dessa equação aí para estimar, beleza? Aqui no próximo slide, né, tem aqui uma relação, né, que já foi apresentado também para vocês, que é a relação entre pressão, né, e tamanho de gota. O aumento da pressão, pessoal, ele resulta em quê? Na redução do tamanho de gota, né? Aqui no caso não estamos falando do DMV, estamos falando do diâmetro Salter, né, que mede relação volume-superfície, ok?
Mas aqui nós estamos, no exemplo aqui, aliás, né, considerando um líquido aí sendo a água, né, e o orifício pneumático com 0,8 até 1,8 milímetros de diâmetro. Mas o interessante que eu quero frisar aqui com vocês é só essa questão, né, do efeito da pressão. Então, quanto mais pressão, mais energia, né, nós teremos nessa situação, né? Então, aquele líquido que entra em contato com a atmosfera, quando mais energizado, né, ele vai produzir, né, ele tem capacidade de produzir uma fragmentação maior, ok? Então, nós temos, né, uma equação que fala aqui, né, a respeito de energia necessária para pulverizar 1 litro, né, de água, por exemplo, né, então a energia é o produto da pressão. Então, nos pulverizadores hidráulicos, né, o que eu quero deixar claro para vocês é que a fonte básica de energia vem da pressão, né? Então, a pressão ela é o coração desse tipo de pulverizador, ok? E essa pressão, essa energia, como que ela será, né, utilizada pelo pulverizador, né? Então, a máquina, né, a formação de gotas tem todo o seu funcionamento aqui baseado na ponta hidráulica, ok? Que é o dispositivo atomizador. Então, o líquido entrará sob pressão no dispositivo atomizador, ok? Aí nós teremos a seguinte situação, pessoal. Dessa pressão, dessa energia que é adicionada no sistema, ok? Na faixa de 30% a 50% vai ser consumida pela ponta, né? Pela ponta aí no processo de atomização, ou seja, para produzir gotas, certo? Agora, né, o que restou, toda essa energia aqui vai ser perdida para o ar. Vai ser perdida para o ar por quê, pessoal? Porque nós temos, né, que essa gota, né, essas gotas formadas aqui na região próxima à ponta de pulverização, inclusive tem dados aí que fala que o espectro de gotas, pessoal, ele já está todo formado, né, a 15 vezes o diâmetro do orifício, né? Então, se você tem um diâmetro X, todo espectro de gotas ele vai ser formado aí numa distância que corresponde a 15 vezes esse diâmetro, né? Mas, enfim, voltando aqui. Então, essas gotas formadas aí, elas vão desacelerar, né? E é lógico que desaceleração é uma perda de energia, ok? Então, por isso que está falando aqui que 50% a 70% da energia é perdida no ar, né? Então, essa é a energia, inclusive, que as gotas têm, né, disponível para conseguir penetrar no dossel da cultura, né? E finalizado essa energia, né, pessoal, esse aporte de energia que vem lá da pulverização, certo? Depois de perder toda essa energia, basicamente aí a queda, né, será regida por efeito gravitacional. Então é a influência da massa e da gravidade, né, da gota. Por isso que gotas menores vão demorar mais tempo, né, pessoal, a sedimentar. Inclusive nesse próximo slide aqui, ó, nós podemos ver essa questão, né? Então, aqui são formas de estimar a desaceleração da gota, ok? No caso aqui, o V é a velocidade inicial. Opa, o V é a velocidade inicial, pessoal, né? Então, a gente consegue, né, calcular, estimar esses valores aí. Vocês não precisam se preocupar, não vou cobrar isso aqui de vocês na avaliação, certo? Mas eu quero que vocês guardem a ideia básica por trás disso tudo, né? Que é o seguinte. Então, uma gota que eventualmente seja maior, né? Ela tem maior diâmetro, ela vai, né, desacelerar mais lentamente, né? Porque como ela tem uma massa maior, né, ela vai ter o quê? Um tempo maior aproveitando aquela energia, né? Então as gotas maiores conseguem adentrar bem na cultura e conseguem sedimentar também aqui, certo? Já a gota mais fina, essa parcela da aplicação, o que pode acontecer? Em função da massa ser reduzida, a energia que elas adquirem é menor, né, e a desaceleração que elas sofrem acaba sendo também maior, né? Então,
A partir desse momento, né, essas gotas ficam à mercê apenas do efeito da gravidade e da sua massa, né? Então, às vezes pode acontecer, né, e a gente sabe que acontece o fenômeno da deriva, né? Essas gotas, por efeito de vento, por efeito de térmica ascendente, ela não vai sedimentar, né, como deveria. Então, ela vai ficar numa situação ali, em suspensão, né, na lavoura, e pode, inclusive, atingir áreas que sejam dentro da próprio talhão que você aplicou, ou atingir áreas de fora, né? Então, aí é o conceito de endo e exoderiva, né? Quando a gente tem uma deriva dentro do talhão, a gente chama de endoderiva. Agora, quando a deriva cai fora dessa lavoura, nós temos a exoderiva, ok? Vamos falar sobre os processos funcionais, pessoal. Né? Para quem já fez a ENT 338 lá comigo, sabe que eu gosto de desmembrar, né, o funcionamento das máquinas, né, em seus processos funcionais. Né? Então, aqui o que a gente tem nesse desenho todo aqui, eu posso listar para vocês o domínio do sistema, ok? Todo dentro desse quadrado aqui, ok? É o domínio da máquina. O que ela tem por função global? A máquina, o pulverizador, ele vai pulverizar. Né? A função básica dele é o quê? Você vai transformar o líquido, né, contínuo, lá bonitinho, em pequenas gotas, certo? Mas, né, para chegar até esse ponto, é necessário que a máquina, que o pulverizador, desempenhe uma série de processos funcionais, processos também chamados de processos auxiliares. Né? Então, a gente pode entender isso como um conjunto de tarefas que a máquina deve executar para suprir a sua função global. Né? O que um pulverizador hidráulico deve fazer, gente? Primeiramente, né, nós devemos pensar aí numa forma de armazenar a calda. Então, os pulverizadores, né, começa aqui, ó, o ponto zero aqui. Ele tem como, ele deve ter uma forma, né, de armazenar e transportar essa calda no campo. Né? Então, esse é o primeiro processo funcional. Né? Eu listei aqui como zero, vamos colocar primeiro. Ó. Então, o primeiro processo funcional é armazenar, ok? Depois, nós devemos ter, né, um processo que vai fazer a filtragem da calda. Por que é necessário filtrar? Porque, às vezes, a calda ela apresenta sólidos em suspensão, né? E esses sólidos eles podem comprometer o próximo processo funcional, que é o responsável aí pela pressurização. Então, ó, armazenamento, a gente vai seguir aqui, pessoal, essa seta azul aqui, ela significa o fluxo de material, né? No caso aqui, o fluxo de calda, beleza? Então, o primeiro processo é armazenar, depois fazer a filtragem, o terceiro é a pressurização, ok? E o quarto aqui, ele é bem importante, pessoal, que é medir a pressão, né? O 4 e o 5, inclusive, nós podemos analisá-los de forma conjunta. Medir e controlar a vazão, né, correspondente aqui aos pontos 4 e 5. Por que esses dois processos aqui eles são muito importantes? Né? Porque nós sabemos que a pressão de funcionamento de uma ponta hidráulica ela vai ter uma influência danada na questão do espectro de gotas. Né? Se eu aumentar muito a pressão, né, eu vou produzir gota mais fina, se eu diminuir vai ter gota muito grossa. Então, cada tipo de tratamento ele vai precisar de um espectro de gotas adequado. Né? Então, é fundamental que se tenha aí processos, né, que vão permitir, né, a medição e o controle, né, desse fluxo de líquido, ok? E o sexto ponto aqui, né, é a questão da atomização. Eu preciso ter um dispositivo que produza um espectro de gotas, que é responsável aí pela formação, né, dessas gotas aí que devem atender o tratamento, né, que no caso são as pontas hidráulicas, ok? Então é fácil a gente pensar aqui, ó, armazenamento aqui ele vai ser o tanque do pulverizador, filtro é um filtro, né? Simples, né? Pressurização trata-se aqui no caso de uma bomba hidráulica. Medir a pressão. O que nós temos, pessoal? Manômetros, né? Controle de vazão. Aqui eu vou aproveitar para chamar a atenção de vocês para o seguinte
fato, ó, tem uma seta azul que volta aqui para o tanque, né? Então, conforme nós convencionamos, essa seta azul, né, representa o fluxo de líquido. Então, quer dizer que existe um fluxo de líquido que está retornando para o tanque? Sim, viu, pessoal? Parte do fluxo, ele retorna para o tanque. Por quê? Imaginem esse sistema aqui, né, esses processos funcionais, se não tivesse essa seta aqui, certo? Todo líquido, né, que passa pelo sistema, ele teria que, naturalmente, acabar aqui na parte de pulverização. Quer dizer, pessoal, que toda a pressão que a bomba conseguisse colocar, né, chegaria aqui na ponta hidráulica, né? Só que para isso não acontecer, pois nós sabemos que existe a necessidade de controle de pressão, né, existe a chamada tubulação de retorno, né? É dessa forma que nós realizamos o controle da pressão, né, e obviamente também da vazão, que chega até nas pontas de pulverização, certo, pessoal? Então imagine aqui, ó, se toda o líquido, né, que chega na bomba fosse direcionado para a ponta, a pressão seria basicamente igual, né, entre ponta e bomba. Só que para a gente controlar, né, essa pressão, o que, que nós fazemos? A gente desvia parte desse fluxo de volta para o tanque, né? Vocês podem imaginar aqui, ó, colocando uma torneira, né, nesse ponto aqui, ó. Imagina a torneira completamente fechada, todo o líquido tinha que vir para cá, então alta pressão. Na medida que a gente começa a abrir essa torneira aqui, parte do fluxo, né, ele volta para o tanque, né, que é pressão zero, pressão atmosférica, então a pressão na ponta ela será reduzida, ok? Agora, pessoal, nós vamos analisar a constituição dos pulverizadores hidráulicos seguindo esses processos funcionais. Nós vamos seguir aqui armazenamento, filtragem, pressurização, medição da pressão, controle da pressão e vazão, e finalmente aqui relembrar, né, os dispositivos atomizadores, ok? Então vamos lá. Tanque, né, que faz o armazenamento. Bom, pessoal, o tanque do pulverizador, todo mundo já deve saber, né, que é essa parte maior aqui que é responsável por armazenar e transportar a cauda, né, no campo, certo? A gente consegue encontrar esses reservatórios aí em diferentes capacidades, né? Aqui no Brasil, geralmente a gente tem aí parapulverizadores que são montados, né, no sistema de levante hidráulico. Nós temos aí uma capacidade menor, a média está ali 400, 600, 800 litros de calda, ok? Por que não pode ser mais, né? Porque senão empina o trator. Né? Quando o pulverizador já é de arrasto, que é o caso desse que está na figura aí, a capacidade de carga, né, já é maior. Então, aqui no Brasil, a gente observa o pulverizador aí na faixa de 2.000 litros, um pouquinho mais, ok? Inclusive na Europa chega a ter tanque de 5.000, 6.000 litros, certo? Esses tanques, né, hoje eles são feitos aí de materiais sintéticos, né? Mas lá no começo isso aqui era feito com material mais bruto mesmo, tanque feito de aço inox, né? Então hoje a gente já tem esses materiais sintéticos, acho que chama polipropileno, fibra de vidro, né? Que a gente consegue ter, inclusive, menor peso nesses dispositivos, ok? Por que que o tamanho do tanque ele é interessante? Quanto maior a capacidade do tanque, maior será a autonomia da aplicação. Então, isso no campo é muito interessante, porque a sua máquina vai trabalhar mais, vai precisar parar menos para fazer recargas, ok? E isso é muito interessante, principalmente dadas as janelas muito curtas, né, que nós temos aí para aplicar o defensivo, né? E outra coisa que a gente deve mencionar a respeito do tanque, né, é a conformação. Geralmente, tanque de pulverizador, a gente sempre observa muito detalhe, muita curva, né? E às vezes a gente acaba, quando leigo, né, acaba pensando que isso aqui é para deixar mais bonito, né? Mas uma das características aí desejáveis do tanque dos pulverizadores é que você não tenha, na verdade, né, canto vivo. Essas bordas, esses cantos arredondados,
eles servem para, como se diz, para evitar acúmulo de produto, inclusive facilitar a limpeza, né, desses tanques, ok? Então isso aqui não é meramente estético, tem uma função bem interessante, né, no caso dos pulverizadores, ok? O próximo item é o filtro, pessoal. Filtro, né, a gente tem entre o tanque e a bomba, que vai fazer a pressurização da calda, nós temos a presença do elemento filtrante. Geralmente, né, o que a gente vê é alguma coisa aí em termos dessa conformação que está listada aqui, né? Essa parte aqui, ó, ela, né, vai fechar esse filtro aqui, ó, né? O que que acontece? O líquido ele entra por um lado, né? E esse lado aqui, por exemplo, lado esquerdo, ele tem comunicação com a parte externa do filtro, né? Vamos colocar essa tampa aqui. Então a tampa, ó, vem e fecha o tanque assim, ó. Fecha o filtro aqui. Inclusive fecha essa parte de baixo aqui também. Vamos mudar a cor aqui do pincel, pessoal. Vou colocar um azul aqui para simbolizar a cauda, né? Então o líquido ele entrou por aqui, ele passa pela parte externa. Então ele chega aqui dentro, ó, né? E ele é forçado, né, de acordo com o seu fluxo aí, a passar, né, para a parte de dentro. Então ele vai atravessar esse elemento filtrante aqui, e esse elemento filtrante ele tem comunicação apenas com essa saída, ó, ok? Então dessa forma que é feita a filtragem. Existe o filtro, né? Na verdade existem filtros, pessoal, no pulverizador, né? Em vários locais. Esse aí é o filtro principal, né? Ele está entre o tanque e a bomba. Mas nós podemos ter filtros adicionais, filtros de linha, inclusive temos filtros, né, presentes no próprio bico, né? Então o filtro ele é um elemento indispensável e acaba evitando muito problema aí no trabalho com os pulverizadores, ok? Sistemas que fazem a pressurização da cauda. Nós temos aqui um velho conhecido, né, de todo mundo aqui, que é o pulverizador hidráulico costal de acionamento manual. Então, pessoal, essa alavanca aqui, ó, né, ela aciona uma bomba, né, que parte dela é representada, por isso que está para fora aqui, ó, né, uma bomba que vai desde essa parte aqui, aqui embaixo nós temos uma outra parte, né, que vai fixada na base do reservatório. E o que que acontece? O deslocamento dessa alavanca promove, né, o acúmulo de líquido sob pressão dentro dessa parte aqui, e esse líquido é então direcionado para a lança de aplicação. Então é uma forma, né, manual bem e simples, né, de fazer a pressurização. Temos um outro tipo interessante aqui, que é o pulverizador de ar comprimido. Deixa eu mudar a cor aqui. Nesse pulverizador de ar comprimido, pessoal, como o nome indica, né, nós temos um cilindro de ar sob pressão, né, e essa pressão, esse gás sob pressão, né, geralmente é o CO2, ele vai empurrar o líquido através da lança, né? Então, dessa forma, o líquido chega sob pressão em uma ponta hidráulica de pulverização. Então, é outra forma interessante. Quem trabalha com pesquisa gosta muito de usar esse aparelho aqui, né? Que você tem um controle bem eficiente da pressão, principalmente. E aqui em cima, ó, nós temos um tipo de bomba que agora, com a chegada, né, dos pulverizadores de acionamento elétrico, né, principalmente o costal de acionamento elétrico, né, eles têm utilizado muito essa bomba aí, né, que é uma bomba de diafragma. Eu vou, inclusive, utilizá-la aqui para já adiantar parte da explicação dessa outra aqui que vai ficar para depois, ok? Mas vamos lá, aqui, ó, a bomba de diafragma, o que é chamado de diafragma é essa parte aqui, ó, certo? Ó, estão vendo? Isso aqui é uma borracha, ó, né, que pega aqui e vai até o outro lado. Esse carinha aqui, ele é um eixo, né? É um eixo que sobe e desce, né? Então aqui nós temos um diafragma que sobe e desce aqui dentro dessa câmara. O que que vai ocorrer? Quando o diafragma desce, né, ele está diminuindo a pressão no interior dessa câmara aqui, ó, né? Então nesse momento uma válvula, né, ela é aberta
e permite a entrada do líquido. O líquido veio, né, seguindo o gradiente de pressão. Deixa eu trocar a cor desse pincel aqui. Então o líquido entrou, né, pessoal, fazendo aí... o líquido entrou aqui por gradiente de pressão, né, e quando o diafragma sobe, né, o que vai acontecer? Essa válvula vai estar fechada e o líquido, né, que adentrou na câmara será comprimido e sairá por outra válvula, ok? Então daqui ela vai lá para o dispositivo atomizador, ok? Essa bomba que está aqui, ó, ela tem o mesmo funcionamento, pessoal, é uma bomba de pistão, né? Ao invés de ter um elemento flexível, né, como a membrana aqui, uma membrana de borracha, nós teremos um pistão mesmo, um êmbolo, ok? E o funcionamento é muito parecido aí com os motores, né? Só que ao invés de produzir potência, né, ao invés de você produzir potência, nós temos que colocar potência ali no sistema para que ele consiga fazer a pressurização, né, das mesmas formas, né, que foram apresentadas aqui nesse carinha, beleza? Então, de acordo com o tipo, né, de bomba que a gente utiliza aqui, não precisa se preocupar, pessoal, que é só para exemplificar. De acordo com o tipo de bomba, a gente vai ter aí, né, características de pressão e até mesmo de vazão, né, que cada tipo de bomba pode produzir. Geralmente, bombas aí de pulverizadores hidráulicos, né, desses menores, que eu falo aí menores até na faixa de 24 metros de barra, 36 metros, utiliza de bomba, né, de pistão, que é uma bomba que fornece uma pressão elevada de trabalho, né, e a vazão dela é uma vazão aqui dentro dos que estão apresentados até intermediária, de 100 a 300 litros. Né, então é uma bomba aí que ela é bem adequada a essa utilização, ok? Aqui tem outros exemplos, né? A bomba de membrana e tal, a pressão já é um pouquinho menor, né? Temos as bombas centrífugas, ó, menor pressão, mas entrega uma vazão maior, né? Essa bomba aqui, ela já tem alguma limitação, né, pessoal? Porque a gente sabe que algumas pontas trabalham com pressões maiores. Então, fica, né, esse exemplo aí para vocês, ok? E essa pressão a gente sabe que ela deve ser monitorada e controlada. Então, nesse caso aqui, nós temos duas figuras, né? E deixa eu mudar aqui a cor de novo. E nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com o seguinte, ó. Tem um carinha, essa figura da esquerda aqui, ela está representando o chamado controle do defensivo. Né? No controle do defensivo, nós vamos ter, então, aqui as fórmulas de medir e controlar, né, a pressão e, lógico, também a vazão, beleza? Notem aqui a presença, ó, de um manômetro. Então, esse manômetro aqui, ele mede a pressão, né, do sistema e, por sua vez, será quase que basicamente a pressão que chega nas pontas de pulverização, certo? E nós teremos também válvula para fazer o controle dessa pressão. Então, o operador ele vai monitorando aqui o manômetro, né? E ele vai ajustar nessa pressão de funcionamento aqui no registro. Então, isso tudo aqui a gente chama de comando do defensivo. Então, isso está presente, pessoal, em vários tipos de pulverizadores, inclusive, ok? Hoje, com o advento da tecnologia, né, esses sistemas, inclusive, né, esse ajuste de pressão, não só o ajuste, mas o monitoramento também, né, pode ser feito aí por meio de sistemas eletrônicos, beleza? E só por curiosidade, pessoal, esse item que está na direita aqui, né, ele é uma forma existente aí para controlar tanto a pressão como a vazão em pulverizadores hidráulicos, costais, certo? No caso, o pulverizador costal tem um problema, pessoal, pelo fato de depender da questão aí do bombeamento, né, sem muita precisão, que a gente aplica uma força manual ali, né, às vezes o operador não consegue manter a cadência, né, ele bombeia mais rápido, depois bombeia mais devagar, então aquilo, esse evento, né, acaba criando uma oscilação de pressão, que não é o desejável. Né? Às vezes o cara está lá no começo do dia, está animado, né? O final de semana está chegando, então o cara está
pulverizando mais rapidamente. Então a pressão sobe, certo? Só que na medida que ele vai ficando cansado, né, que ele lembra que está na pandemia, não vai poder sair, aí ele já fica mais desanimado. Vamos supor que ele reduziu ali a sua cadência de trabalho. Então a pressão variou, né, durante a aplicação. E isso não é desejável, né? Mesmo num pulverizador costal, né, é necessário que nós tenhamos aí algum dispositivo para controlar essas variações. Então essa aqui é uma válvula, né, que faz esse controle. Aqui dentro existe uma membrana associada com uma mola que ela se deforma. Então, se tem pressão excessiva, né, cada válvula, inclusive existe coloração, pessoal. Então, a gente acha 1, 2 e 3 bar no mercado. Ok? A coloração eu vou ficar devendo para vocês, porque tem algumas que não são padrão ainda, não sei se já padronizaram isso, mas é só para mencionar aí o funcionamento mesmo, beleza? O próximo item aí, nós vamos mostrar a questão das pontas, né, ou dos bicos de pulverização. Nós já sabemos, pessoal, nós já tivemos uma aula a respeito disso, né? A geometria, isso aqui não é um bico muito bom não, pessoal, não sei de quem que faz isso aqui. Mas aqui ele ilustra muito bem, né? A parte vermelha, né, que a gente tem aqui é um bico, na verdade, né? Então a parte vermelha é a ponta de pulverização, né, como a gente sabe. Esse verdinho aqui, ó, é a capa e aqui embaixo é o corpo, né? Então, a junção da ponta, né, com o corpo do bico é feito por meio da capa. A capa é rosqueada no corpo do bico e quando é rosqueada ela faz o travamento da ponta. Internamente a isso tudo, pessoal, nós ainda temos aqui a questão do filtro, né? Então, o bico ele é uma montagem. Ponta é só um dispositivo, ok? Nós já sabemos aí, né, dos vários tipos, né, de pontas, vários tamanhos de gotas que podem produzir, a conformação do jato, o ângulo de abertura, vazão. Então não vou detalhar aqui, mas eu vou chamar a atenção de um item, né, pessoal, que já foi também discutido na disciplina, que é a questão da homogeneidade de aplicação, né, aquele coeficiente de variação que nós falamos lá na aula de atomização, né. Então a comunidade europeia, vou listar aqui dois casos, né, bem distintos, inclusive essa figura foi mostrada já em aula. Nós temos aqui um coeficiente de variação CV de 35% e aqui de 6%. Né? O coeficiente de variação é média de dispersão dos valores, né? É o desvio padrão dividido pela média, vezes 100. Né? Então, quando eu tenho menores valores de coeficiente de variação, nós temos maior uniformidade de aplicação, pessoal. Olhem só, da esquerda para a direita, o que, que acontece? Ó? Né? Então, uma situação de aplicação que está simbolizada aqui por essa figura da direita, ela não é vantajosa, viu, pessoal? Porque isso aqui pode levar a um processo aí de gerar faixas, né? Regiões com baixo controle de alguma praga, de alguma doença. Então, a gente deve visar, né, homogeneidade, uniformidade, aliás, das aplicações, ok? Aqui alguns tipos de pulverizadores, né, pessoal? Só para exemplificar os tipos que a gente pode encontrar no mercado, hoje nós temos o velho conhecido, né? Esse aqui é o tal do D20, um pulverizador muito utilizado na agricultura, né? Aqui está o cara fazendo uma aplicação com esse tipo, né? Então, o pulverizador que ele é do tipo mochila, né, tem um sistema de bombeamento manual, no caso esse de cima aqui, né? Então ele tem a questão é uma mangueira que conduz o líquido pressurizado até a lança. Lança é todo esse dispositivo aqui, pessoal. Na lança nós temos aqui no início um registro, ó, e esse registro ele vai abrir ou fechar a pulverização, né? Vai liberar ou inibir a chegada do líquido aqui na ponta de pulverização. É um pulverizador muito simples. Hoje, conforme eu já falei nessa aula, né, pessoal, a gente tem pulverizadores costais que têm um acionamento elétrico. Esses pulverizadores são interessantes porque além de você não ter que fazer a bombeamento manual, né, você também não fica à mercê, né, daquelas variações que possivelmente ocorrem durante a aplicação. Né? A gente tem, no caso aqui, uma bomba de diafragma acionada por um motor elétrico. Né? Então tem uma bateria aqui, uma bateria de moto, inclusive.
ok? E aqui eu tenho como selecionar a pressão de trabalho. Ah, eu quero manter 1 bar de pressão, 2 bar, 3 bar, você consegue ajustar por meio de uma chave, né, que tem no corpo do pulverizador, ok? Um outro muito comum, né, que a gente vê na agricultura aí é o pulverizador hidráulico de barras tratorizado, né, pessoal? Então aqui, ó, é o que a gente chama de barra, né, e ao longo dessa barra nós temos a disposição de uma série de pontas, né, de bicos de pulverização, certo? Geralmente esses pulverizadores estão na faixa de 200 a 800 litros de capacidade de tanque, ok? E aqui o interessante é lembrar, pessoal, que os bicos, né, as pontas, elas devem ser montadas aqui, né, de modo que o seu espaçamento e a sua altura de trabalho favoreçam a uniformidade de aplicação, né? Então, a uniformidade depende, né, desses fatores aí, ok? Pessoal, acho que eu não mencionei, mas só tem aqui na anotação, a pressão, né, a energia, desculpa, a energia para acionar o sistema de bombeamento, né, no caso desses pulverizadores aqui, vem da TDP do trator, né? Então, por meio da conexão aí feita entre máquina, entre pulverizador no caso, né, e o trator, é feito por meio de um eixo cardan, né? Então esse cardan ele vai acoplado na TDP do trator, ok? Geralmente esses pulverizadores, pessoal, que são montados no trator, né, eles apresentam aí não só essa limitação de capacidade de carga, mas também uma limitação aí em termos de velocidade de funcionamento, né? Porque são pulverizadores geralmente muito simples, então a gente não tem um sistema dedicado aqui à estabilidade dessa barra, ok? Então acaba que se você anda muito rápido, né, esse pulverizador ele pode começar a bater a asa, que a gente fala, né? As barras começam a pular de um lado para o outro aqui, tanto de um lado como do outro, né? E isso gera muita desuniformidade de aplicação, certo? Então esses pulverizadores geralmente eles são operados aí na faixa de 4, 8 km por hora, talvez um pouquinho mais dependendo das condições do relevo, né? Mas eles têm essas características aí. Aqui nós podemos ter esse pulverizador, pessoal, também de arrasto, né? Como eu falei com vocês, o pulverizador de arrasto, né, de barras de arrasto, ele tem uma vantagem que é ter uma capacidade maior de tanque, né? E geralmente eles estão, aqui no Brasil, né, a gente pode colocar aí um máximo até 3.000 litros de capacidade, ok? Então essa é a outra vertente, né? A média que a gente pode colocar nessa barra aqui, geralmente é 24 metros de largura, ok? Enquanto que no pulverizador costal, raramente a gente vê acima de 21, né? Lógico que tem, não existe, mas a média que eu falo com vocês, né, estaria aí de até 21 metros para esse aqui, é muito comum aqui na região ver 14 metros, né, 10 metros, mas, né, o que que acontece? O pulverizador de barra, ó, essa foto aqui eu coloquei só para chamar a atenção de vocês, né, pessoal? Quando ele não tem sistema para estabilizar a barra, o que que pode acontecer? A barra fica flutuando de um lado para o outro. Olha a altura que essa barra está aqui, ó. Olha a altura que a barra está aqui do outro lado. Então, isso aqui é desuniformidade, né, de aplicação do líquido na área. E notem que essa foto é cheia de irregularidade, né? O cara está aqui, provavelmente está com gota muito fina, provavelmente está beirando uma situação de inversão térmica. Então essa foto aqui tem muita coisa errada. Pessoal, estou finalizando já, mas eu quero mostrar para vocês, né, um recurso que ele pode ser utilizado aí em pulverizadores de barras, né, que é o chamado cortina de ar ou vórtex, né? Isso aqui é um pulverizador de barras normal, pessoal. Então, ele tem a barra aqui, certinho. Só que já chamou a atenção de vocês a presença, né, desse elemento aqui em cima. Ó. Esse é um ventilador axial que coleta o ar atmosférico aqui, ok? E insufla esse ar ao longo dessa barra de aplicação por meio dessa lona. Ó. Então essa parte preta aqui é uma lona que captura esse ar que vem do ventilador
e distribuir ele ao longo da barra de aplicação, né? Então essa lona aqui na parte de baixo, ó, ela é fechada, ela é aberta, desculpa. Então existe um fluxo de ar vertical e para baixo, né? Qual que é a ideia? A ideia é que essa cortina de ar vertical e para baixo, ela auxilie, né, no transporte e na deposição das gotas, né? Se eu tenho um ar, né, um fluxo de ar ali para auxiliar na condução e na penetração das gotas, é lógico que a gente está pensando aí em ter uma aplicação mais eficiente, uma aplicação mais eficaz, né? A ideia, pessoal, do pulverizador é excelente, da utilização do vórtex, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma situação, que é a seguinte. Vamos nos lembrar, né, que existem ali, quando a gota é formada, o espectro de gotas é formado, né, nós temos uma variação, né, gotas muito finas e tudo. O que pode acontecer com esse tipo de pulverizador? Se você insufla, né, um ar atmosférico aqui, que não está muito bom em termos de temperatura e também de umidade, ok? Ele pode acabar secando, né, a parte mais fina do espectro de gotas. Inclusive, quando isso aqui foi lançado, eu lembro que tinha um comercial da empresa, né, que falava, né, mostrava lá com o sistema ligado e com o sistema desligado, né? Então, assim, visivelmente a deriva sumia, né? Mas ela estava sumindo por quê? Sumindo porque ela estava sendo transportada até o alvo ou porque aquelas gotas finas estavam evaporando. Então a gente tem que ficar atento a isso aí. Esse tipo de pulverizador, em situações aí, em regiões, no caso, né, que o clima é mais ameno, o clima é mais favorável para a aplicação, tudo bem, né? Então, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, né, algumas regiões de São Paulo, Minas Gerais, tudo bem. Mas raramente vocês vão encontrar esse tipo de pulverizador aí lá no Centro-Oeste, né? Porque as condições lá já são mais extremas, né? Então, temperatura e umidade do ar, ele pode desfavorecer as aplicações. Aqui, pessoal, só para finalizar essa aula, nós temos a ideia do pulverizador de barras, né? Numa máquina, né, que é dedicada apenas àquela função. No caso, é o chamado pulverizador autopropelido. Né? O que os autopropelidos eles têm de vantagem, pessoal? Primeiro, a capacidade. A gente chega a ter aqui no Brasil autopropelido até 4.000, 4.500 litros de capacidade. Ok? Outra coisa muito interessante, sistema, né, de amortecimento e suspensão de barra. Então a barra, pessoal, aqui ela não pula tanto igual nos pulverizadores tratorizados, né? Porque tem esse sistema de suspensão aqui no quadro que a gente chama da barra, né? E também cada rodada aqui é montado geralmente em bexigas de ar comprimido, né? Que fazem com que o deslocamento desse pulverizador, né? Ele seja mais suave. Então a barra ela tem uma estabilidade maior, né? E se a gente relacionar, né, essa questão dessa estabilidade, das suspensões que existem no equipamento, ele pode trabalhar com velocidades maiores. Isso aí a gente fala até 30 km por hora aí, os autopropelidos podem trabalhar. Então é um conjunto que tem elevada capacidade operacional, né, em razão aí dessa maior velocidade de operação, e também devemos pensar, né, das vantagens provenientes aí do tanque com maior capacidade, né? O tanque com maior capacidade ele consegue ter uma autonomia muito maior, ok? Então com isso nós finalizamos essa aula, pessoal. Então eu vou colocar alguns vídeos suplementares lá no PVAnet, ok? Sobre os pulverizadores de barras, pulverizadores autopropelidos, enfim. Então, aguardem aí esses vídeos, né? E qualquer dúvida na aula de sexta-feira eu estarei à disposição de vocês. Muito obrigado e até mais.